Paz do Senhor com alegria, amados. Eu acho que aqui o retorno que está um pouquinho baixo. Pode sentar, glorificando o nome do Senhor. Hoje é o nosso primeiro episódio, né? É isso, mano? Primeiro capítulo. A nossa série é sobre batalha espiritual. Pouco se fala nesse tema, né? Pouco se fala. E a gente vai durante esses quatro sexta-feiras, começa hoje. Teremos depois a natureza dos anjos, a natureza dos demônios, e as influências espirituais da nossa vida cristã. Hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre maldição hereditária. E um pouco também, na verdade hoje é mais uma introdução dessa série, né, que está ocorrendo. Falar um pouquinho também sobre que a nossa luta, a nossa batalha não é contra a carne nem contra o sangue, ou seja, não é contra seres humanos. O presbítero André foi muito claro quando ele falou sobre a batalha espiritual, porque esse é o nosso grande problema. Queira ou não queira, nós acabamos terminando em materialistas, né? A gente esquece que o nosso inimigo ele é invisível aos nossos olhos. Nós não podemos enxergá-lo, até porque ele é espírito também. Jesus falou uma certa vez que o pai dele era espírito, é diáfanos no grego. E aí parece que a gente esquece, porque nós somos muito apegados à materialidade, à visualização. Nós somos muito sujeitos, carentes dos nossos 5 sentidos, né? Lembro que durante a pandemia aí, quando eu peguei o Covid, não tinha cheiro nem gosto por vários dias, 2 semanas mais ou menos ou mais, né? Nem sabor, não tinha paladar, não tinha olfato. É chato porque você não sabe o que é que está comendo, provando, né? O cheiro, nem o sabor. E é essa necessidade nossa, materialmente humana, de ver, de visualizar. Tanto é que a gente acaba tendo alguns problemas na vida justamente por causa do visual, do design, né? A gente fica muito preocupado com o design. Perguntar para alguém o que é uma pessoa bonita, né? E uma pessoa feia. Qual a diferença do feio para o bonito, da feia para a bonita? Aí vai logo lá no padrão de beleza que a sociedade já impôs. Por exemplo, no século XIX, as mulheres mais bonitas eram as mulheres gordinhas, né? Se tivesse aquela pochetezinha aqui, o culote, melhor ainda. Mais atraentes elas ficavam, né? A partir do século XX, elas foram eliminadas, foram deixadas para trás. Aí vieram as magricelinhas, né? Aquelas igual umas caveirinhas, né? Que andam todas se quebrando assim na passarela. Então é muito relativo esse negócio da beleza, né? Do atrativo, do que atrai, do que chama atenção. E na nossa vida espiritual nós temos que ter muito cuidado. Inclusive a gente está pensando no outro tema, eu acho que eu vou adiantar aqui, em maturidade cristã, né? Maturidade cristã. Porque para nós termos o discernimento melhor das coisas espirituais, a gente tem que deixar de ser criança espirituais para ser adultos espirituais, né? Coloca lá para a gente, por favor, o slide. Bem, o texto base é o texto de Efésios, carta de Paulo aos Efésios, a Éfeso, a igreja. Está no capítulo 6. A carta de Paulo aos Efésios. Ela, na verdade, ela é dividida em 6 capítulos, né? Teologicamente, a gente considera os 3 primeiros capítulos teológicos, de teoria, de orientação. E os 3 últimos, na teologia, é considerado os 3 capítulos práticos. Isso aí é muito didático, né? Muito didático. Quem é professor sabe disso. A primeira parte da sua aula é a teoria. Você expõe a teoria do tema, o conteúdo.
E depois você passa uma atividade, se der tempo, de sempre dar, né? Naquela aula ou então numa outra aula, que é já para colocar em prática aquela teoria que foi abordada na sala de aula. E é interessante o capítulo 6, que é o último capítulo, os 9 primeiros versículos, Paulo está falando do papel dos pais e dos filhos, né? Parece assim que se desloca quando ele já começa a falar assim, que a gente tem que ter a armadura de Cristo, se revestir da armadura de Deus, tem que ter cuidado com os espíritos. Parece que ele destoa o tema do aconselhamento para o papel dos pais e dos filhos. Filhos, obedeçam seus pais, que é o mandamento com promessa, o primeiro mandamento com promessa. Pais, não causem ira nos seus filhos. E, ele vai fazendo aquele aconselhamento. Por que Paulo faz isso? Depois já entra na parte da batalha espiritual. Até porque um dos principais alvos de Satanás, do inferno, é a família. É o principal alvo dele, é a família. A família, foi Deus que inventou a família. Isso é a invenção de Deus, é da cabeça de Deus, é da mente de Deus, do coração de Deus. Ele que criou a família, né? Arquitetou, planejou, criou, instituiu. E o diabo sabe que se ele conseguir destituir uma família, é uma vitória muito grande para ele, é um lucro tremendo para ele. Então note bem, eu peguei esses versículos de base, que ele já começa a falar da batalha espiritual aqui, né? Ele diz: no demais, olha aí como ele dá continuidade, né? Essa expressão no demais significa assim, bem, já falamos aqui sobre família. Para finalizar, finalmente, vamos falar um pouco desse assunto aqui. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ele usa um pleonasmo. Você sabe o que é pleonasmo? Repetição de ideias. Força do seu poder. É um pleonasmo que é aceitável pela gramática, né? É um pleonasmo enfático que a gente chama. Na força do seu poder. Porque não está falando de qualquer poder. Do poder humano, do poder das máquinas, do poder da energia. Não, ele está falando do poder de Deus. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra a astuta cilada do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. Na NVI já está dizendo, porque não temos que lutar contra os seres humanos, na Nova Versão Internacional, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as ordens espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia do mal, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. A fé é interessante, né? A fé é uma arma poderosíssima. Nós podemos apagar todos os dardos inflamados do diabo com a fé. E o escritor hebreu diz que sem fé é impossível agradar a Deus, né? A fé é realmente a revelação, a fé é a manifestação daquilo que eu creio. Você está entendendo? Por isso que Deus fica feliz, Deus fica emocionado quando você demonstra a fé. Jesus falava isso, né? Mulher, ou então homem, a tua fé te salvou. Tu está salvo por causa da tua fé. Tu foste curado por causa da tua fé. Tu estás perdoado por causa da tua fé. Levanta, anda, enxerga, vê, fica limpo e não peques mais. Aleluia. Tomando sobretudo o escudo da fé, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada do Espírito é a palavra de Deus. Agora olha como Paulo coloca. Paulo é muito metafórico, né? Ele é cheio de metaforismo. O que quer dizer isso? Usa metáfora.
A metáfora, para quem não sabe, é a primeira figura de linguagem que surgiu na linguística. Metáfora quer dizer meta, objetivo, fora. Meta, fora, ou seja, visão, fora. Fora do lógico, fora do contexto lógico. A metáfora é uma forma, uma comparação inteligente de alguma coisa. Jesus também usava muita metáfora, né? Quando ele falou, o teu olho direito te faz pecar, arranca o teu olho direito. Porque é melhor tu entrar no céu caolho, meio feioso assim, né? Do que para o inferno com os 2 olhos. É metáfora. Então ele usa a metáfora da batalha, da luta. E numa batalha nós temos o que? Exércitos se enfrentando, nós temos armas se enfrentando na batalha, nós temos um campo de batalha. Agora imagine nós entrando numa guerra em que a gente não está enxergando o inimigo. Uma das primeiras coisas que Jesus falou, quando ele foi tentado, muito tentado lá no jardim do Getsemane, foi a primeira palavra que ele usou, o primeiro verbo foi vigiai. Ele não colocou o orar na frente, ele colocou primeiro o vigiar. Ficai, como o presbítero André falou ainda agora, dos homens de Gideões, né? A galera estava toda lá querendo tomar banho de piscina, tomar água, mergulhar no rio. E os outros 300 estavam tomando água, mas estavam de olho, estavam vigiando. Então, amado, vamos ver se a gente disseca um pouco sobre esse texto. Olha, Paulo diz para nós que existe um mundo espiritual invisível, habitado por seres malignos. Olha só, seres, um mundo espiritual e invisível, habitado por seres malignos que conspiram contra Deus e contra a igreja de Jesus Cristo. Contra Deus e contra os seres humanos. O maior inimigo de Satanás não é Deus, você sabia? O maior inimigo de Satanás somos nós, é você. Você e eu, nós somos inimigos número 1 de Satanás. Até porque ele sabe que ele não vence Deus. Ele nunca vai vencer, é uma batalha perdida, ele já foi condenado. Agora, como nós somos mais frágeis, somos inferiores a ele, então ele acha que pode nos destruir. E ele atingindo o filho, com certeza ele atinge o pai. Por isso, nós devemos o quê? Combater essas forças demoníacas pelo poder que Jesus conferiu aos crentes. Eu, antes de ser evangélico, eu tinha medo de Satanás. Medo mesmo. Insegurança. Eu me sentia assim, uma presa fácil. Mas quando eu aceitei Jesus, com 30 dias, Jesus me batizou com o Espírito Santo. E com 60 dias, 30 dias depois, eu passei pela minha primeira experiência de libertação. O missionário assim, parece o presbítero André, negro, mas é alto, tinha uns 12 metros de altura. O pastor Gilberto, o missionário Gilberto. O endemoniado lá tinha batido nos irmãos, nos primos, nos colegas, batido no pai, no avô, na mãe, nas irmãs. Quem metesse a cara lá, ele ia quebrando. 5 homens tentaram segurá-lo, não conseguiram. E aí foram chamar um missionário que estava evangelizando, um domingo à tarde. Eu acho que eu já contei essa experiência aqui, ou então na escola bíblica. E o missionário, então, Gilberto, chegou assim: onde é que está o endemoniado? Uma casa de pescador, lá na minha cidade de Vigia, no bairro, na periferia. Casa toda a gente chama de taipa, de barro, de sapê, né? Com palha. Aí a moça toda arrebentada, os lábios feridos, a irmã dele. Se meu irmão está lá dentro, cheio de demônio, você te vai expulsar esse demônio, para ele parar de fazer arruaça aqui. Aí pegou assim na minha costa, assim, vai lá, irmão Nery. E eu dei uma freada assim, mas você mesmo. Mas pastor, o senhor não vai comigo? Não. Você vai lá e está lá no último quarto, lá no corredorzão.
E qual é a tática? Perguntei para ele. Você não tem tática não, meu irmão. Você está cheio do Espírito Santo. Aleluia. Você está cheio de autoridade de Deus. Você vai chegar lá cheio de ousadia do Espírito Santo, confiante no teu Deus que é maior de qualquer Deus, e vai ordenar, só vai dizer para ele assim: demônio, eu te ordeno em nome de Jesus, sai dessa vida. É só isso, é simples. Expulsar demônio é muito simples, né? Eu fui me enchi de coragem, vou lá mesmo, fui andando até ligeiro. Quando eu cheguei na porta, meu irmão, eu quis correr de volta. O moço ele virou Homem-Aranha. Ele subiu de costa, as duas paredes aqui, daqui e aqui, assim, o canto. Ele subiu de costa, estava com a cabeça encostada no telhado, preso, pregado, parece que passaram cola nele, de costa. E o cabelo todo arrepiado, os olhos avermelhados, transfigurado, e falou comigo: o que é que tu queres comigo? Porque tu vieste me aborrecer. Quando ele falou isso, eu me enchi. Digo: o camarada não é tão forte assim não, né? Eu disse: pois eu vim ordenar em nome de Jesus que tu saia dessa vida agora, em nome de Jesus. Aí lá vem ele de cima. Caiu uma cama de palha, aqueles colchão de palha, né? Caiu só de uma vez assim, desmaiado. Pum. Aí eu achei que eu tinha matado o homem. Eu matei, pastor Gilberto, acho que o homem morreu. Correu. Mas quando você dá um tiro, sabe, na presa, a presa cai. Aí eu fiquei olhando e disse: como é o nome dele? Aí, olha o nome dele, Isaías. É Isaías, era desviado ele. É Isaías. Tá bom, então vai lá, Nery, bate no rostinho dele assim, bem devagar, não bate forte não. E chama pelo Isaías. Aí eu bati no rosto dele: Isaías. Ele abriu o olho: o que aconteceu comigo? Aí Deus foi me dando sabedoria, me deu palavra pela primeira vez. Eu comecei a evangelizar. Disse: Deus te libertou, meu filho. Deus te libertou. Aí ele se reconciliou, chorando. A família toda, mesmo com os lábios arrebentados de soco que ele deu, irmão, primo, tio, só uma prima dele que não quis aceitar Jesus. Toda a família aceitou Jesus. Ele se reconciliou e se tornou um presbítero muito bom na casa do Senhor. Ainda tocava violão muito bem, foi um levita também, né? Glória a Deus. Então, aqui Paulo está falando de uma batalha. Numa batalha o soldado não pode ter medo, não é verdade? Ele deve ter temor, ter cuidado, mas ele não deve ter medo. Ele tem que enfrentar o inimigo. Só que você não vai para o campo de batalha sem treinamento. Você não vai para o campo de batalha sem estar preparado, com o armamento necessário, com as suas habilidades bélicas bem treinadas. Então, pastor Nery, o que é que eu posso fazer para vencer Satanás? Já que ele é superior a mim, ele é muito forte, ele é poderoso. Não subestime o mundo espiritual. Não subestime o inimigo. Ele é um ex-querubim, né? Agora não sei nem quem ele é mais, entendeu? Mas ele é muito forte, 7 vezes mais inteligente do que nós. É príncipe, tem um reinado, tem um governo. O que é que a gente pode fazer, pastor Nery, para não ter medo? É só você manter o seu bom relacionamento com Deus, se alimentar da palavra de Deus, amar as pessoas e ficar vigilante. Claro, tem determinadas situações que precisam o quê? De um jejum e oração, né? Uma caça de demônio, uma legião de demônio, você tem que estar muito mais preparado espiritualmente. E o jejum não é para receber promessa de Deus. Jejum é para você maltratar a sua carne, maltratar o corpo, para que prevaleça o seu estado espiritual. Então olha só, o que foi que Jesus falou? Assim: estes sinais seguirão os que crerem em meu nome. Olha o que Jesus disse: aos que crerem em meu nome. Você crê no nome de Jesus? Quem crê no nome de Jesus? Então, se você crê realmente, se você tem fé, aquela fé que agrada ao Senhor, você pode, no nome de Jesus, expulsar demônios, falar novas línguas, pegar nas serpentes,
beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. É simples. Eu já vi tanta palhaçada de gente expulsando o demônio. Uma vez foi um rapaz, também pescador, lá na minha cidade. Eu era conhecido pelos católicos como exorcista. Eu e a dona Nilza, a minha sogra, minha mãe na fé, nós dois andávamos para cima e para baixo, expulsando o demônio. Que qualquer coisa iam chamar a gente de madrugada, na hora do almoço, depois do almoço, deitado. Aí, dona Nilza, aí me chamavam de Léo. Seu Léo, tem um camarada com demônio ali, tem uma mulher com demônio. Meu Deus do céu, né? Chegamos lá, o camarada estava amarrado igual porco, sabe? Com as mãos para trás, as pernas para trás, com o rosto no chão, mas amarrado mesmo, nó forte mesmo, numa casa de assoalho. E quando eu vi, veio um moço de uns 45 anos de idade. Eu tinha uns 24, era bem jovem. Faz muito tempo isso, viu? Faz muito século. E aí o jovem, aquele homem dos 40 e poucos anos, com um copo de água, tomou e disse: vem, tu vai sair ou não vai, rapaz? Te decide logo aí. Se abaixou perto do demoniado, se pegou o cabelo do demoniado e começou a bater com a cabeça dele, a testa dele no assoalho. Eu fui lá, bati no ombro dele: não faça isso não, moço. Se sai daí, menino, eu não faça isso não. Eu acho que quem está endemoniado agora era o moço, que eu fui descobrir que era um pastor de uma igreja. Eu sou pastor, rapaz. Tu és o quê? Eu sou pastor. Nós amarramos porque... Eu digo: não, por favor, em nome de Jesus, desamarra esse rapaz. Você vai mandar desamarrar? Você já sabe o que ele fez aqui nessa casa? Eu digo: não sei, nem quero saber. Desamarra esse rapaz. Está maltratando o corpo desse rapaz. Pode desamarrar. Aí a mãe dele disse assim: olha, se desamarrar ele vai quebrar tudo aqui. Não vai não. Não vai não, porque o que está na minha vida é maior do que está possuindo o corpo dele. Aí os camaradas foram e desamarraram. Quando desamarraram, ele deu um pulo assim, sabe? Deu um pulo e olhou para mim assim e disse: eu vou te matar. Eu vou te matar. Aí eu fiquei com medo nessa hora, tá entendendo? Me deu medo, porque o camarada era forte mesmo. Eu disse: poxa, tu não vai matar ninguém, rapaz. Tu vai sair agora em nome de Jesus, demônio. Em nome de Jesus Cristo, o nome mais poderoso. Sai dessa vida. E pum, caiu no chão. Aleluia. Só que o diabo dizia para mim o seguinte, amados. Ele dizia: eu ainda te pego desprevenido. Eu vou resumir aqui, senão o tempo vai embora. Eu te pego desprevenido. Eu digo: não, tu não vai pegar, porque eu nunca vou me desviar do caminho do Senhor. Só que aconteceu de me desviar. Já estava com uns 2 anos fora da igreja, dando aula num colégio Nicolau da Costa, uma escola famosa lá em Coraci. À tarde, uma quarta-feira, 2:30 da tarde, estava começando a minha aula com o ensino médio. Eu comecei a dar aula e tudo que eu falava, uma moça, a Élida, que era a melhor aluna da escola. Tudo que eu falava, dizia assim: gente, hoje a gente vai estudar romantismo. Ela dizia: gente, hoje nós vamos estudar romantismo. Vocês estão entendendo? Ela disse: vocês estão entendendo? Eu disse: Élida, você está fazendo eco para mim. Você está fazendo eco para mim, Élida? Aí eu digo: tu está com gracinha, menina. Tu não é assim não, para com isso aí. Tu está com gracinha, menina, tu para com isso. Aí eu disse: ah, eu entendi, já sei quem tu és. Pois é, né? Eu não disse que eu ia te pegar um dia desprevenido. Aí eu tremi nas bases, meu irmão. Cadê o jejum? Cadê minha fidelidade com Deus? Cadê minha comunhão com a igreja? Eu estava lá muito longe. Aí engrossou a voz: pois hoje eu vou te envergonhar aqui dentro desta sala. Eu te disse há muito tempo atrás que eu ia te pegar um dia desprevenido. Aí foi se manifestando o demônio, foi se manifestando, levantou o cabelo dela logo ficando todo enrolado, né? Eu disse: Deus, tem misericórdia de mim. Eu só em espírito aqui: tem misericórdia de mim, Senhor. Eu não tenho mais esse dom, não tenho mais esse ministério. Tem misericórdia de mim. Aí uma menina bem magrinha, não lembro o nome dela, quase como Ana Clara, daquelas, sabe aquela jovenzinha adolescente do manto, sabe?
se levantou e disse: pois tu não vai fazer graça nenhuma com o servo do Senhor, porque eu vou te repreender agora. Aí o demônio disse assim: eu não estou sozinho, eu estou com muitos. Aí disse: não tem problema, eu estou jejuando há 7 dias. Sai, em nome de Jesus. Apontou o dedo e aí, pô, a menina caiu. Para a honra e glória do nome do Senhor. Pastor, é possível fazer isso? Sim. Tem que ter uma vida em comunhão com o Senhor. Olha que Jesus falou: esses sinais seguirão a quem? Aos que crerem. É só crer. E voltaram aos 70 com alegria. Os 70 discípulos todos alegres, né? Foi uma bênção, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam, eles nos obedecem. Eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Olha Jesus garantindo isso. Ele não disse apenas por discípulos. Lá no versículo de Marcos, ele diz: aos que seguirão e os que crerem. Sinal seguirão os que crerem. Qualquer um que crê em Jesus, qualquer um que passar a ter uma comunhão com Jesus, E então, esse conjunto de fatores aí que a gente está vendo, que Paulo fala no capítulo 6 de Efésios, ele é chamado de quê? De batalha espiritual. De um lado, tem exércitos de demônios invisivelmente trabalhando. Do outro lado, somos nós, que somos ovelhas indefesas, mas se nós estivermos com Jesus, com certeza nós teremos vitória. Tem muita especulação, eu não vou falar muito sobre isso, não vai dar tempo. Então precisavam de 2, 3 horas, até brinquei com o André. Especulações e erros. O James Fraser, ele serviu como missionário na China, só que ele foi frustrado. Ele fez um projeto para Deus, começou a fazer, ele foi pioneiro do evangelho ali na China, na época dele. Mas não deu certo, foi um fracasso o ministério dele. Por causa disso, ele abandonou a Bíblia. E aí ele vai e cria o ministério equibalístico, do grego equibalho, que quer dizer expulsar, expelir e lançar fora. Ministério da libertação do Fraser. E aí o que ele dizia? O que ele pensava? Que tudo que aflige o mundo, a igreja, a sociedade, é por interferência direta dos demônios. Ou seja, ele demonizou tudo. Tem pessoas que fazem isso. Vai andando aqui e tropeça. Esse é o demônio. Demônio que passou a perna, Aí faz uma dívida, não paga a dívida. Aí chega lá a polícia, o delegado todo, disse: é o demônio que mandou aqui na minha porta. Você está entendendo? Ele demonizou tudo, qualquer coisa errada, demônio virou costa larga do Fraser. Para Fraser, os demônios estão instalados em posições estratégicas e geográficas. E é por isso as igrejas precisam a esses demônios para neutralizar a ação deles e amarrar o valente. Dizer: está amarrado. Está amarrado. Está amarrado. Eu nunca vi Jesus mandar amarrar demônios. Nunca. Nem no Atos dos Apóstolos via: amarra aí, deixa ele amarrado aí, para ele ver se é bom. Nunca vi Jesus entrevistando Satanás, o demônio também. Tem gente que entrevista, bate um papo demorado com os demônios. E aí o Fraser, ele passou a ensinar isso aqui. Até inventaram nomes para os demônios, ou então copiaram dos antigos. Também nunca vi Jesus chamar por nome o demônio. Demônio fulano de tal, O demônio é fulano de tal. Então Fraser, foi uma epidemia isso aí. No início da década de 1960, isso aqui virou uma febre nos países europeus, no Brasil principalmente. Aí surgiu o movimento neopentecostal, trazendo a teologia da prosperidade. Tudo é demônio, você está doente porque tem demônio na tua vida. O teu dinheiro não deu para pagar toda a tua dívida porque tem demônio na tua vida. Então tudo demonizado. Vocês já conviveram com esse tipo de doutrina por aí? Cuidado, amados, se vocês ainda convivem, comece a ficar de olho
na Bíblia e de olho nesse tipo de doutrina, tá? O demônio não tem que estar batendo papo com ele, dando apelido para ele, dando nome para ele, mandando amarrar. Vou te amarrar agora que eu vou tomar um suquinho ali de maracujá e já volto. Não. Sai em nome de Jesus. Eu estou te dando uma ordem e obedece a ordem. Inclusive ele fala até de forma geográfica também. Bem, daí vem a doutrina da maldição hereditária. Eu fui logo ensinado no início sobre maldição hereditária, na minha evangelização, no meu discipulado. Só que eu nunca acreditei 100%, eu sempre fiquei desconfiado da maldição hereditária. Estou tremendo assim, não é de nervoso não, amados, é do problema. Apesar de que ministrar aqui na igreja mãe não é fácil não, né? Vocês são muito exigentes, querem uma boa comida, uma boa alimentação. Então eu ficava desconfiado e comecei a estudar, porque maldição hereditária, eu digo, que Deus é esse? Que Ele é libertador. É que João disse que se nós andarmos na luz, como Ele está na luz, nós teremos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. A partir do momento que eu entrego a minha vida para Jesus, Paulo diz que eu sou agora uma nova criatura. Que tudo que era velho, que era antigo, já passou. Eu vou entrar no processo de transformação agora, de mudança na minha vida. Outra, por que eu vou ficar com medo, ser escravo do medo, se agora eu sou filho de Deus? Como diz o hino, né? Eu não sou mais escravo do medo. Agora eu sou filho de Deus. Agora tem uma promessa na minha vida. Tem uma promessa na vida da minha família. Tem uma promessa na vida dos meus amigos, das pessoas que estão ao meu redor. A bênção chega em mim, vai chegar neles também. Há uns 5 anos atrás, uma moça, ela não está mais aqui na igreja, me procurou, dizendo que a irmã dela estava depressiva, não queria mais para a igreja, queria se matar porque ela descobriu que ela tinha uma maldição familiar, hereditária. Eu disse, eu posso ir lá para orar pela sua irmã? Não, ela não vai deixar, pastor, não vai deixar. Não vai deixar de jeito nenhum e tal. Eu digo, então eu vou orar por ela daqui mesmo, para Deus libertá-la. Não tem esse negócio, vamos já ver direito isso aqui. Segundo essa doutrina, olha o que diz: a pessoa afetada pela maldição hereditária, ela deve, em primeiro lugar, olha só, descobrir em que geração seus ancestrais deram lugar ao diabo. Né? Em que geração? Será que foi na primeira geração, na segunda geração, na geração anterior? Que é o meu avô, meu bisavô, meu tetravô, será que foi ele? Que cometeu um pecado, não deu tempo de pedir perdão, agora eu sou herdeiro dessa maldição, eu sou herdeiro desse pagamento. Uma vez descoberta tal geração, pede-se perdão por ela, e dessa forma a maldição da família será desfeita, uma espécie de perdão por procuração. Um perdão por procuração. Eu sou procurador do meu avô. Meu avô era alcoólatra, né? Estuprou gente, roubou, enganou, aí ele morreu, mas ele deixou uma procuração aqui, eu estou pedindo perdão por ele. Muito parecido com o batismo pelos mortos, praticado pelos mormons. Muito parecido com a missa do 7º dia, missa de corpo presente, intercessão pelo defunto, para ver se Deus salva a alma dele. Que na era medieval eram 7 moedas de ouro, 7 missas celebradas. Aí saía do purgatório e ia para o céu, ia para o paraíso. Isso é heresia. Ai, glória a Deus. Caim e Abel, por exemplo, eram filhos do mesmo pai, não era não? Geneticamente? Eram. Eles receberam a mesma educação religiosa, entretanto um era fiel e o outro era ímpio. Um era bom, outro era ruim. Porque Adão e Eva eram ruins. Quem era o avô de Caim? Você está entendendo? Não como Caim. Está lá em 1 João.
que era do maligno. Ele está afirmando isso. E matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Caim matou o irmão porque ele era mau, ele era perverso, ele era ruim, ele tinha maldade dentro dele. Não porque ele foi amaldiçoado, porque ele escolheu ser assim. Senão Deus teria tido misericórdia de Saul. Saul se tornou mau, cavalo do cão, não está nem aí. Então para Deus, profeta da igreja, quer nada saber. O homem tem o livre-arbítrio. E o que quer dizer de Jacó e Esaú, que eram irmãos gêmeos, nasceram no mesmo dia, foram gerados no mesmo ventre, no mesmo tempo, foram educados no mesmo lar. E ninguém seja devasso, está lá em Hebreus, ou profano como Esaú, que por uma refeição muito medíocre, vendeu o seu direito de primogenitura por causa de um prato de comida. Porque bem sabeis que querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. E lá em Malaquias 1:2 diz: eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tem amado? Não era Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó. Não tem nada de maldição aqui. A pessoa está na lama, arrebentado, cheio de problemas. A gente vai ver a vida da pessoa. Nunca quis obedecer, nunca quis servir a Deus. Ele escolheu o pecado, escolheu o mundo, ele escolheu o caminho ruim. Eu planto tucum, que é lá no Maranhão é tucum, no Pará é tucumã. Eu planto tucumã e quero colher banana? Não, eu vou colher tucumã. Aleluia. Deixa eu ver se está certo aqui. Tá. Aqui em Êxodo, o pessoal da doutrina da maldição hereditária, eles tomam como base principalmente esse passagem de Êxodo, que é o segundo mandamento, do decálogo de Deus. Deus diz assim: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás. Está falando da idolatria. Porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais dos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Aí eles param o texto aí. Está vendo? Deus visita a 1ª, a 2ª, até a 4ª geração dos pais, para ver o pecado do pai, a maldade do pai, para manter a maldição. Só que eles ignoram esse fechamento aqui e dizem: faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Quando alguém se converte a Cristo, deixa de aborrecer a Deus. Deixa de aborrecer a Deus. Essa passagem bíblica não pode se aplicar aos crentes nascidos de novo. Está em Romanos: pois eles se tornaram novas criaturas. Paulo falou isso. Se tornaram, se transformaram, se converteram em novas criaturas. E agora nenhuma condenação há. Nenhuma condenação quer dizer nenhuma maldição, nenhuma punição há. E o diabo consegue atormentar a vida das pessoas por causa dessa falsa doutrina. Porque são duas armas muito fortes que ele usa contra nós: culpa e medo. Não esqueçam disso. Primeiro é culpa. Quando você está se sentindo culpado, você está se diminuindo, com complexo de inferioridade, porque eu estou assim, porque eu fui culpado. Jesus já te perdoa faz tempo. Já te abençoou, quer te levantar como um grande líder, uma grande líder, e você está ignorando isso. Deuteronômio 24: os pais não morrerão pelos filhos, nem os filhos pelos pais, cada um morrerá pelo seu pecado. Coloca lá o Ezequiel 18, por favor, para a gente ver isso aqui. Deixa eu ver se eu tenho aqui.
Ezequiel 18. Eu estava conversando com o André antes de começar o culto. Tinha um provérbio que eles pegaram aqui da Bíblia, os judeus, e colocaram como dito popular. Eles diziam: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que embotaram. Eles pegavam esse provérbio como um provérbio de maldição hereditária. Só em Deuteronômio 18, eu separei 3 versículos, mas a gente vai ler alguns mais, porque é interessante esse texto. Vamos lá. Essa palavra do Senhor veio a mim, diz Ezequiel. Vai passando. O que vocês querem dizer quando cito esse provérbio sobre Israel? Os pais comem uvas verdes e os dentes dos filhos se embotam. É Deus falando pela boca do profeta, não esqueçamos disso. Vamos lá. Juro pela minha vida, a palavra do soberano Senhor, que vocês não citarão mais esse provérbio em Israel. Olha o que eu estou dizendo. Acabe com isso. Vocês não vão citar mais esse provérbio. Não tem nada a ver com Deus. Vai passando. Pois todos, disse o Senhor, me pertencem. Tanto o pai como o filho me pertencem. Aquele que pecar é que morrerá. Cada um se responsabiliza pelo seu pecado. Que negócio é esse? Eu pecar e o pastor Ibis vai pagar por mim o pecado. Pode passar. Eu acho que a gente vai até o 7. Suponhamos que haja um justo que faz o que é certo e direito. Vamos supor que tenha um justo que faça sempre o certo e direito. Passa lá. E ele não come nos santuários que há anos montes, nem olha para os ídolos da nação de Israel. Ele não contamina a mulher do próximo, nem se deita com uma mulher durante os dias de sua menstruação. Passa lá. Ele não oprime ninguém, antes devolve o que tomou como garantia no empréstimo, não comete roubos, antes dá sua comida aos famintos e fornece roupa para os despidos. Vai passando. Ele não empresta visando algum lucro, nem cobra juro, que é pecado, viu? Emprestar cobrando juro. Ele retém a sua mão para não cometer erro e julga com justiça entre 2 homens. Passa. Ele age segundo os meus decretos e obedece fielmente às minhas leis. Esse homem é justo. Com certeza ele viverá. Palavra do soberano, o Senhor. É Deus falando, acabe com isso. Acabe com esse negócio de maldição hereditária. Glória a Deus. Agora vai até o 20. Passa aí, vamos até o 20. Suponhamos que ele tenha um filho violento que derrama sangue ou faz qualquer uma dessas outras coisas. Passa. Embora o pai não tenha feito nenhuma delas, ele come nos santuários que há nos montes. Vamos passar logo para o 20, é melhor. Passa lá para o 20. É o mesmo capítulo. 20, versículo 20. Aí. Aquele que pecar, diz o Senhor, é que morrerá. Se eu não pequei, eu não morro. O filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. A justiça do justo lhe será acreditada e a impiedade do ímpio lhe será cobrada. Deu para entender, amados? Se você acreditava nessa maldição hereditária, queira estudar mais, consulte mais, leia mais sobre isso, que é interessante. Glória a Deus. E Jesus, lá em João 8, ele ganhou alguns judeus, né? Ele conseguiu fazer com que alguns judeus se convertessem. Ele disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa verdade que Jesus está se referindo é o próprio Deus, é a própria palavra, é o próprio Ele. Não é qualquer verdade, porque Platão disse que aqui nesse mundo tem muitas verdades. Por exemplo, 8 bilhões de seres humanos são 8 bilhões de verdade. Mas só um homem aqui na terra teve a ousadia de dizer que ele era a verdade, que foi Jesus, que é a verdade absoluta, a verdade revelada do céu. E ainda diz: e conhecereis a verdade vos libertará, pois o Filho vos se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus já nos libertou, nós somos livres. É só manter o nosso relacionamento pessoal com Ele. É só manter o nosso compromisso com Ele. Tão bom vir para a igreja, né? Eu tive que me movimentar ainda no início do culto, mas eu estava sentindo a presença do Senhor durante a ministração do louvor. Tinha uma unção lá atrás. Eu estava resolvendo umas coisas e tinha uma unção lá atrás.
É isso que Deus quer. Bem, última parte é: nossa luta não é contra a carne e o sangue. Vamos parar com esse negócio do ódio, de vingança, de despeito. Como tem gente despeitada? Não sei por que veio essa palavra despeitada. É sem peito, deve ser, né? Aleluia. Não é contra o meu vizinho, não é contra o meu líder, não é contra o meu chefe no trabalho que eu tenho que lutar. Tem um filme chamado Possessão, com Denzel Washington. Olha, acho que tem mais de 30 anos, 40 anos esse filme. Eu já procurei aí pela internet e não achei. Possessão, se vocês puderem assistir. É um policial, não vou contar o filme, né? É um policial que tem um irmão que fica possesso de demônios. Só que o que é legal do filme é que esse policial, ele começa a olhar para as pessoas, ele começa a parar na vida um pouco para observar as pessoas. E ele começa a enxergar em cada pessoa um demônio. Ele não conseguia ver isso antes de parar para observar a expressão das pessoas, o jeito, o comportamento das pessoas, né? Então a nossa luta não é política, a nossa luta não é financeira, a nossa luta talvez nem seja nem psicológica, a nossa luta ela é espiritual. Aleluia. Olha o que ele diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Ele dá uma orientação para nós, dá um treinamento. Isso aqui é um treinamento. Paulo está dando para nós. O termo grego que Paulo usa para armadura é panoplia. Ele usa esse termo do grego, panoplia, que significa armadura completa. E de quem é essa armadura? De Deus. A única armadura que é garantida para a nossa vitória é a armadura de Deus. Foi a armadura que Davi usou contra o gigante Golias. Porque a armadura de Saul não funcionou, não coube nele, não era apropriada para ele, não era adequada para ele vencer aquele gigante. Ele usou a armadura de Deus, que é a panoplia. Panoplia é o nome que se dá à armadura completa do cavaleiro europeu da Idade Média. Você sabia que Davi foi escudeiro de Saul? Sabe o que é que o escudeiro faz? É o que toma conta, que zela, que guarda, que manipula as armas do rei, todos os seus instrumentos bélicos. Por isso precisamos estar revestido dessa armadura. Revestir aqui significa vestir novamente. Fazer revestimento já estava vestido, agora veste novamente, a fim de nos tornarmos firmes e resistentes para desmantelar todos os diversos meios, planos, esquemas e toda sorte de maquinações do diabo. Maquinação, o diabo ele maquina, ele projeta, ele elabora. Ele também não dorme, ele é espírito, sabia? Enquanto a gente está dormindo, ele está ali fazendo o planejamento dele, no escritório dele, no ateliê dele, para nos atacar. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. O termo carne tem vários significados na Bíblia. Se for procurar, um estudo o dia todo sobre carne. Mas a combinação aqui é carne e sangue. É um hebraísmo para indicar o ser humano, e só aparece mais 2 vezes no Novo Testamento. Porque não foi a carne e o sangue que a gente revelou, mas meu Pai que está no céu, disse Jesus para Pedro. Carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Os judeus eles são meio estranhos mesmo, são meio esquisitos. Por exemplo, quando lá em Gênesis que diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Eles afirmam que Deus fez de uma vez os céus e a terra, simultaneamente, está entendendo? Por causa da preposição e, os céus e a terra. Se tivesse, no princípio Deus criou os céus, vírgula, a terra, Deus teria feito primeiro os céus e depois, com um intervalo de tempo, ter feito a terra. Igualmente aqui, sangue, carne e sangue significa o ser humano.
Essa combinação indica o ser humano. Então não é contra o ser humano que nós temos que lutar, mas sim contra principados e potestades. O principados é autoridades, e as potestades são os governos, são as liberações para agir contra os príncipes das trevas desse século, contra as ordens espirituais da maldade nos lugares celestiais. Os principados, que vem de Achai, que é a primazia do poder. Principado é quem tem poder. Ele pode até não usar esse poder, mas ele tem. E as potestades são da Ezoías, que denotam liberdade para agir. Então ali nós temos ali principados, autoridade, poder, melhor dizendo, e potestades, autoridade. Como para o apóstolo Paulo emprega o termo para os anjos e também para os demônios. Existem principados e potestades de anjos também celestiais. Tanto é que ele fala potestades e principados, potestade contra os príncipes das trevas desse século, investido de poder. Desse modo a expressão se refere ao governo e à autoridade. Então o demônio ele empoderou governantes, e tem também alguns que têm autoridade para agir. E é um reino organizado, dá para a gente ver. Em Efésios 6,12, o conflito não é humano. Aquilo que a gente está falando não é humano. Por que eu vou perseguir alguém no meu trabalho? Por que eu vou perseguir alguém na igreja? Por que eu vou estabelecer, montar, inaugurar um tribunal para julgar alguém, se a minha luta não é contra a pessoa? Eu sempre digo isso para a pastora Neide, ela está aqui, que não deixa mentir. Às vezes a gente é perseguido no trabalho. Eu digo, não te preocupa com isso. Você não é o que as pessoas pensam e dizem. Você é o que a Bíblia diz o que você é. É isso. É Deus que é o nosso testemunho. Se eu estou de acordo com a Bíblia, eu não tenho que me preocupar. Paulo diz que se eu amo, se eu pratico o amor, então não há condenação nenhuma em mim. Não há julgamento nenhum, não há juízo nenhum, não há lei nenhuma. O amor anula a lei. Anula a lei. Então, não é humano, mas se refere a seres espirituais. A nossa guerra, a nossa briga, ela é espiritual. Líderes de anjos decaídos sobre a ordem de Satanás. A nossa luta, a gente já vem ouvindo isso aí não sei de quantas centenas de anos, mas a gente precisa colocar isso na nossa vida em prática, na nossa memória, para não ser apagada, sobre essa questão da nossa luta. É por isso que a gente está sofrendo por antecipação, porque a nossa preocupação está mais voltada para as coisas materiais desse mundo do que para a nossa vida espiritual. O que é que a Bíblia diz? O que é que Deus diz para nós? Que é para a gente descansar nele. Lá no Salmo 46, coloca o Salmo 46 aí rapidinho, pode tirar o slide. Salmo 46, Salmo de Davi, possivelmente Davi, Vamos só ver aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui no meu NVI. Rapidinho. Não estava no script 46, mas me veio na memória. Vê se tu pega ao meio da corrigida fiel. É porque o NVI está em outra tradução mesmo. É o 10 mesmo, o versículo 10. 46, 10. Aquietai-vos, está aí, é esse mesmo que eu queria. Aqui está muito diferente aqui do NVI. Aqui diz, parem de lutar. A tradução do hebraico, do aquietai-vos, Deus está dizendo assim, voe. Olha como é o inverso. Aquietai-vos, eu ficar quieto, parado. Diz assim, voe. Alce um voo. Alce um voo. E saber que eu sou Deus.
que eu serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. Quer dizer, voa, alegra-te, comemora, celebra, não te estressa, que eu sou o teu Deus que te guarda, que te dá vitória, que te abençoa, que te protege, que provê todas as coisas. Aleluia. Que Deus nos abençoe, amados. Que tenha sido mais uma aprendizagem para nós nessa noite. E é só a introdução, viu? Você pode aplaudir o Senhor mais forte nessa noite, meu irmão, em nome de Jesus. Que aprendizado, hein?